boa noite você que nos assiste. Nós estamos começando mais um culto. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Abra comigo em Isaías, capítulo de número 5, um texto que nos fala sobre a vinha do Senhor, o povo do Senhor. Isaías, capítulo 5, assim diz a palavra do nosso Deus. Agora cantarei ao meu amado o cântico da minha vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a de pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e ó homens de Judá, julgai-vos pés entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro, para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Esse desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, e justiça, e eis aí clamor. Deus salvou o povo, deu todas as condições para o povo depois de libertá-lo do Egito e levá-lo à terra prometida, mas o povo, ao invés de obedecer a Deus, dar frutos como uma vinha, frutos de justiça, de obediência aos mandamentos de Deus, pecou contra Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo trouxe salvação para nós, para que nós tenhamos uma nova vida, a vida de dar frutos para Deus. Então vamos orar pedindo perdão a Deus e também pedindo para que transforme a nossa vida. Senhor amado, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos transforme a vida, para que nós sejamos pessoas que vivam de acordo com a Tua vontade, dando frutos de justiça para a honra e glória do Teu santo nome. Pedimos a Ti que o Senhor seja conosco, que nos transforme, nos dê nova vida em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, convido vocês a adorarem junto conosco nesses dois cânticos que serão transmitidos agora. Agora o Senhor também. Thank you.
podemos pôr a nossa confiança, né? Esse Deus é o Deus que Ele é acima de todos os deuses, acima de todos os senhores. Muitos viveram na terra, fizeram muita coisa boa, levaram o evangelho, fizeram boas ações, deram muito exemplo. E muitos exemplos a serem seguidos. Mas somente esse Deus nos deu o filho dele para morrer na cruz para nos salvar. Amém? E é maravilhoso poder ter a confiança nesse Deus. Você possa fazer o seu corpo morada do Espírito Santo. Edifica em mim uma morada para ti, lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor e tua presença, ser cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença, caminho em vitória, nosso soberano e amado, glorioso Santo, fica em mim uma morada para ti, lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor e tua presença, cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença, em vitória, ó soberano e amado, glorioso Santo, ó soberano e amado, glorioso Santo. Irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, será a mensagem dessa noite. Evangelho de João, capítulo de número 15. Acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Não é qualquer palavra, é a palavra do próprio Deus a nós. Assim diz a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam.
se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para irdes e dardes, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que ameis uns aos outros. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus fale conosco. Senhor amado, nós clamamos a Ti, que o Senhor nos ajude a viver segundo Jesus Cristo, que nós possamos permanecer no Senhor e o Senhor nos faça viver a vida cristã. Fala conosco, agora abre o nosso entendimento, dá-nos instrução a Tua palavra, não apenas para que nós vivamos uma nova vida, mas para que nós tenhamos alegria completa e verdadeira no Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, há muito tempo atrás eu fui a um retiro de jovens e ali estava um jovem, sozinho, pensativo, e quando eu conversei com ele, ele me disse o seguinte: olha, eu estou com um problema, eu estava tendo um pecado, que eu estava recorrendo a esse pecado muitas e muitas vezes. Eu fui falar com o pastor e o pastor disse o seguinte: olha, você é como uma chama que está queimando, mas está se apagando. E se você não mudar logo de vida, pode ser que você se apague por completo. Então esse jovem ficou muito preocupado, achando que poderia perder a sua salvação, ser abandonado por Deus. Ele estava de fato lutando agora contra o pecado. Estava tendo melhoras, mas esse receio ainda estava no seu coração e por isso ele estava ali sozinho, pensativo. E se nós pararmos para ver por nós mesmos, pela nossa própria capacidade, nós não conseguimos obedecer a Deus. São muitas as vezes em que nós tentamos obedecer a Deus pelas nossas próprias forças e caímos sempre em pecado. Eu, por exemplo, quando comecei a minha vida cristã, sem ir na igreja, sozinho, com a Bíblia na mão, eu tentava obedecer os mandamentos de Deus, mas sempre caía de novo no pecado. E aquilo me angustiava, eu tentava com cada vez mais força, pelas minhas próprias forças, tentar voltar ao caminho certo, mas sempre voltava ao pecado. Então, por nós mesmos, nós não conseguimos fazer isso. Nós precisamos da ajuda de Deus para conseguir viver uma vida cristã. E os discípulos estavam ali com Jesus, seguindo Jesus por todo canto. Eles cresceram ali, desejando encontrar a Deus, viver uma vida para Deus. E quando encontraram Jesus, eles finalmente acharam um caminho para viver com Deus. Jesus ensinava a palavra de Deus de um modo que os rabinos não ensinavam. Ele falava com autoridade. Ele curava as pessoas, expulsava demônios. Eles viram a presença de Deus de uma forma como nunca haviam visto antes e por isso estavam alegres de seguir Jesus. Mas, na última Páscoa que Jesus passou entre os seres humanos, em carne e osso, Jesus disse para os discípulos o seguinte: eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Os discípulos não entenderam que Jesus falava sobre a sua morte, acharam que Jesus estava falando sobre ir para qualquer lugar, um país, um estado, uma cidade, qualquer lugar onde Jesus não queria que eles fossem. E eles se sentiram abandonados por Jesus. E então o discípulo dele, Filipe, disse: Senhor, o Senhor vai embora, mostra-nos o Pai, o que eu quero ver o Pai. E Jesus tenta mostrar que quem estava com Jesus estava com o Pai. E depois disso, Jesus diz que ele se revelaria ainda, revelaria toda a glória de Deus. E um de seus discípulos disse o seguinte: por que você se revela a nós e não ao mundo? E para lidar com esses dois problemas, de não se sentirem abandonados e de como Deus se revelaria ao mundo, Jesus conta essa parábola da videira.
essa parábola mostra então que Jesus está conosco, mas também se revela ao mundo. E nós poderíamos resumir toda a ideia desse texto na seguinte frase: Jesus vive a sua vida em nós. Jesus vive a sua vida em nós. Jesus veio habitar entre nós para fazer Deus conhecido. Ele é o próprio Deus, mas nós vemos na Bíblia que é uma trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e Jesus veio fazer Deus conhecido. Uma das palavras que mais aparece em João é a ideia de glorificar a Deus, e glorificar é mostrar Deus para as pessoas. Jesus começou esse trabalho na sua vida, mas ele continua agora esse trabalho em nós. Ele se revela ao mundo através de nós, e ele também está ligado a nós. Nós estamos unidos a Jesus. E Jesus conta essa parábola então para dizer isso. Ele diz que é uma videira, e ele é a videira verdadeira e seu pai é o agricultor. Quando Jesus diz eu sou, várias vezes no livro de João ele diz essa expressão eu sou, muitos entendem que ele está se referindo a quando Deus foi falar com Moisés no deserto e disse eu sou. Moisés perguntou quem eu falarei que me enviou, e Deus disse o seguinte: eu sou o que sou, e você dirá eu sou, me enviou até vocês. Então quando Jesus diz eu sou, ele está dizendo eu sou Deus, mas ele está também dizendo que ele é a videira, e a videira aqui representa o povo de Deus. Nós vimos o texto no começo de Isaías capítulo 5, em que Deus se apresenta ali como aquele que trouxe o povo e plantou como uma vinha do Egito. Ele desejava que o povo desse frutos, e o povo falhou. E tanto a imagem da videira quanto na figueira, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, geralmente apresenta o povo de Deus como alguém que fala em trazer frutos de obediência. E agora Jesus diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Jesus que deu frutos, ele é a videira verdadeira, e se nós estamos ligados a ele como seus ramos, nós damos fruto. E Jesus diz: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. A ideia, meus irmãos, não é de que nós podemos perder a salvação, porque Jesus disse que quem está com ele nunca será perdido. Em João capítulo 6, 37, ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que me vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, de que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus diz: todo aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora, de modo nenhum eu perderei. Em João 17, Jesus diz ao Pai: eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu, a não ser Judas, que já estava destinado, de fato, pelo próprio Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para se afastar de Jesus. Então, a ideia aqui não é de pessoas que possam perder a salvação, mas pessoas que estão na igreja, se dizem cristãs, mas que não são cristãs de verdade. Porque quem não é cristão de verdade não vai apresentar o fruto que deve ser dado e será cortado, lançado para ser condenado ao inferno, como Jesus diz. Mas aquele que dá fruto, Deus limpa para que produza mais fruto ainda. Que fruto é esse? Muitas pessoas discutem se são boas obras, com obediência a Deus, se são pessoas convertidas, então você alcançar pessoas para Jesus. Mas a grande questão que aparece em todo esse texto é o contrário, entre condenação e o dar fruto. Então, o que é o contrário à condenação no Evangelho de João? O contrário da condenação no Evangelho de João é a vida eterna. Certamente você tem, às vezes, nesse livro de João, duas partes em que o fruto parece ser pessoas convertidas, mas o foco aqui é a vida eterna de Jesus em nós. E uma coisa muito clara em toda a Bíblia é que se nós não temos obediência a Deus, se nós não vivemos para Deus, nós estamos condenados. E se nós somos salvos por Jesus, Ele vem e nos transforma pelo Espírito Santo. O Pai poda, limpa a gente pelo Espírito Santo para que nós tenhamos uma vida ainda mais com Deus. De fato, boa parte das pessoas que comentam esse texto tende a ver, e na maior parte dele, fruto como essa vida de Deus em nós. Alguns entendem que no final do texto, no versículo de número 16, quando ele diz para que eu mandei para que vocês vão e deem fruto, e fruto que permaneça, seria novos convertidos. Mas a melhor ideia desse texto é de que é a vida de Jesus em nós.
E a vida de Jesus em nós certamente levará outras pessoas a conhecer a Deus. Mesmo em Isaías, né, quando ele se diz que o pessoal ali não estava dando frutos, Deus ele julga a nação, mas julga a nação com vistas depois a restaurar essa nação. E o que vai acontecer como consequência dessa nação ser restaurada e viver para Deus é que as outras nações serão atraídas para Deus. Então, a vida de Jesus em nós leva, consequentemente, a pessoas verem a transformação do Evangelho, conhecerem o Evangelho e serem salvas, e também fazerem parte dessa videira que é Jesus, e ter uma nova vida com Deus. E o que consiste essa vida eterna de Deus em nós? A vida de Jesus em nós. Consiste em 3 coisas. Primeiro, consiste em obediência. Jesus fala por várias vezes aqui sobre obedecermos aos seus mandamentos. Que ao guardarmos os mandamentos, nós permanecemos na videira, e permanecendo na videira nós damos mais fruto ainda. E ele diz que nós devemos permanecer no seu amor como ele permanece no amor do Pai. Há um relacionamento de amor entre a Trindade, e esse relacionamento de amor, ele nos inclui também quando nós somos salvos em Jesus. E nós passamos então a viver como Jesus viveu. E nós passamos então a amar as pessoas, a servir as pessoas. E também nós passamos então a testemunhar de Jesus. Então, primeira parte são a obediência aos mandamentos de Deus. O principal deles é o amor. Por amor a Deus e amor ao próximo, a segunda parte da vida de Jesus em nós é aquilo que ele veio fazer, ele veio revelar a Deus para as pessoas. Então nós, com parte da vida de Jesus em nós passamos a testemunhar de Jesus para as pessoas. E testemunhando de Jesus para as pessoas, nós passamos então a sermos usados por Deus para revelar a sua glória e para que pessoas venham a Ele. Também nós vemos que parte da vida de Jesus foi uma interação com o Pai e com o Espírito Santo. Como é que nós interagimos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo hoje? Nós fazemos isso através daquilo que a Bíblia, que a teologia chama de meio de graça, né? São a oração, a leitura da palavra de Deus, o culto. A Santa Ceia, né? São meios que Deus nos deu para que nós nos relacionemos com Ele. Nós não buscamos a Deus em oração, né, na leitura da palavra, como uma coisa simplesmente para nos aproximarmos de Deus. Nós fazemos isso porque Jesus, que vive em nós, fazia essas coisas. Ele vive em nós agora. Ele nos leva a sua palavra, nos leva a orar. Jesus passou vários momentos da sua palavra aqui do Novo Testamento em oração. E agora que ele vive em nós, ele nos dirige a vivermos em oração. Então Jesus nos fala que nós temos que dar esse fruto. E que se nós não damos esse fruto, nós estamos mortos espiritualmente. É como uma planta que a seiva daquela videira não vai para aquele ramo. Então ela não dá fruto por quê? Porque ela não está ligada plenamente à videira. A seiva não passa para ela. A vida de Jesus não chegou àquela pessoa e por isso que ela não dá frutos. Mas se nós estamos em Cristo, nós seremos transformados para refletir a Deus e permanecermos nele. E Jesus diz que se nós não estamos nele, nós não podemos dar frutos. Então o versículo 4 diz ali no meio, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus, nós não podemos viver a vida com Deus. Quando nós estamos diante de uma situação como aquele rapaz no começo, a nossa tentativa não é de fazer mais para Deus, mas nos voltarmos para a graça de Deus, nos voltarmos para a palavra de Deus e assim sermos transformados por isso. Jesus diz o seguinte no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E no texto que o pastor Manuel pregou na semana passada, ele disse que nós somos regenerados pela palavra de Deus, a palavra de Deus que nos foi evangelizada. E a consequência disso é o quê? O amor cristão, como o pastor Manuel pregou na semana passada. Então a palavra de Deus nos traz uma vida com Deus. A palavra de Deus nos salva, nos transforma e nos faz então sermos pessoas que vivem para Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos e pessoas que não vivem para Deus precisam é conhecer o Evangelho de Jesus, conhecer que Jesus Cristo nos criou, mas que o pecado nos afastou de Deus, e Jesus veio como homem
apesar de ser 100% Deus, ele também foi 100% homem ao mesmo tempo, e ele morreu na cruz para trazer perdão aos nossos pecados, e ressuscitou para que nós sejamos agora unidos com ele, e vivamos nessa ressurreição, nessa vida com Jesus, para a sua glória, e vivendo então como pessoas que por meio de quem Jesus vive para a glória do Pai, e servindo a ele. E se nós não estamos com Jesus, nós somos lançados no fogo eterno, somos lançados fora e somos condenados para sempre. Isso que nos diz o versículo de número 6. Porém, se nós permanecermos em Jesus, nós pediremos o que quisermos e isso será feito. Aí muitas pessoas podem dizer, bom, então eu vou pedir para Deus me dar um carro do ano, vou pedir para Deus me dar uma casa nova, mas não é isso que Jesus está dizendo, porque se você estiver em Jesus, e estiver sendo transformado, e Jesus estiver habitando em você, você vai orar pelas coisas que Deus deseja. Uma coisa que nós podemos ver é que o Espírito Santo faz isso. Romanos 8, versículos 26 e 27 diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então por que o Pai ouve a oração do Espírito por nós? Porque ele ora segundo a vontade do Pai, por isso o Pai o atende. Então se nós orarmos segundo a vontade de Deus, e isso que significa orar em nome de Jesus, né? Orar em nome de Jesus não é usar uma senha para você ter aquilo que você precisa, mas é orar as orações que Jesus faria, você receberá aquilo que você pediu. E pelo que o Espírito Santo pede em Romanos 8, seja pelo que vem antes ou o que vem depois, foi muito claro que a oração do Espírito Santo é para que nós sejamos pessoas como Jesus. Nós podemos ver isso, por exemplo, 2 versículos abaixo, quando ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também Deus, né, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, se nós pedimos para sermos como Jesus, amarmos como Jesus amou, sermos pessoas que testemunham como Ele testemunhou, que temos uma vida de dedicação a Deus, de busca por Deus como Ele teve, Deus ouvirá e nos transformará. E dessa forma, então, pelo Pai, pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo, nós seremos transformados, limpos, para ter a vida de Deus em nós de maneira mais plena. E para vivermos então aquilo que Deus deseja para nós. E qual é o objetivo então que Deus faz isso? Versículos 8 a 11 mostra 2 objetivos. O primeiro objetivo no versículo 8 é a glória de Deus. Nisto é glorificado meu Pai, diz o versículo 8, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Glorificar, como eu já disse em João, quer dizer Deus ser revelado. Então, se nós vivemos a vida de Cristo, se Ele viver em nós a sua vida, no amor principalmente, nós seremos pessoas que revelaremos Deus para as pessoas. Também nós podemos entender que dar fruto, como eu já disse, implica nós testemunharmos verbalmente sobre Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa salvação. Então, Deus será revelado por nós. E nós seremos isso como discípulos de Jesus. E o que é ser discípulo de Jesus? Como diz o versículo 12, é obedecer o mandamento, que é amar como Jesus nos amou. Em João capítulo 13, Jesus diz o seguinte: se vocês se amarem como eu os amei, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus é o amor cristão, é o amor como Jesus nos amou. E que amor é esse? Versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que alguém dar a vida em favor dos seus amigos. Jesus deu a vida por nós na cruz. E nós devemos dar a vida pelo nosso próximo. Como que nós damos a vida pelo nosso próximo? Primeira carta de João, ele nos diz o seguinte, que nós devemos ajudar o nosso próximo com aquilo que nós temos. Nós temos que servir ao nosso próximo com aquilo que nós temos. Se ele está passando por necessidades e nós temos alguma coisa para ajudá-lo, nós devemos fazer isso, porque se nós não fazemos isso, como pode estar no nosso coração o amor de Deus? Não estará. Então o amor de Deus é revelado em nós quando nós damos aquilo que o outro precisa, mesmo que nos traga aperto e dificuldade. Então que nós possamos amar com isso e viver dessa forma, porque se nós guardamos esse mandamento de amar ao próximo, nós permanecemos no amor de Cristo. E assim como Jesus tem permanecido no amor do Pai e tem guardado os mandamentos que o Pai lhe deu.
O segundo objetivo, o segundo propósito que Deus nos dá para nós vivermos e permanecermos no amor de Deus, ao amarmos o nosso próximo, é o seguinte, versículo 11, que a nossa alegria, o nosso gozo seja completo. A consequência da nossa salvação é nós permanecermos em Deus, tendo comunhão com Ele, e ao ter plena comunhão com Deus, a nossa alegria é completa. O pastor Manuel tem trabalhado a primeira carta de João na escola dominical, e logo no começo ele diz o seguinte, versículos 3 e 4, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então o João diz o seguinte, se vocês conhecerem a Deus, tiverem comunhão conosco, com o Pai, nossa alegria será completa. A vida cristã, meus irmãos, é uma vida de alegria, porque é uma vida que tem prazer na comunhão com o Pai, na comunhão com aqueles que têm comunhão com o Pai. Então, se nós pregamos o Evangelho, né, nós anunciamos, nós testemunhamos de Deus para as pessoas, não como peso, mas porque isso traz alegria para nós, vemos pessoas sendo salvas. Eu lembro que numa das igrejas que eu frequentei, tinha um presbítero chamado Seu Antônio, e ele tinha um jeito até meio carrancudo de ser, mas toda vez que ele ouvia uma história de conversão, ele chorava de alegria, porque ele desejava isso, ele se entusiasmava com isso. Então, nós devemos ter alegria nas coisas de Deus, mas não apenas nós devemos ter, Ele produz isso em nós. De fato, o fruto do Espírito Santo em nós é alegria. A alegria de vermos pessoas sendo convertidas, a alegria de termos comunhão com Deus, a alegria de termos comunhão com nossos irmãos. Há muitos irmãos que nesse tempo estão tristes por não poderem participar da comunhão da igreja, isso é natural, porque nessas coisas nós temos alegria. E o salmista diz lá no Salmo 133 que ter comunhão com os irmãos trazia alegria para ele, porque lá a vida de Deus se estabelecia ali, se mostrava ali pela presença de Deus e a bênção de Deus se comunicava ali também. Viver orando, lendo a Bíblia, servindo a Deus traz alegria para nós, porque se nós somos transformados por Deus, se Ele vive em nós, aquilo que traz alegria a Ele passa a trazer alegria para nós também. Então Jesus produz isso em nós, se nós estamos unidos com Ele. Somente estamos unidos com Ele é que isso é produzido em nós. E Jesus diz que deu a vida por quem? Pelos seus amigos. E isso traz uma prova de grande intimidade com Deus. O judeu se via como um servo, como um escravo. Mesmo Paulo às vezes se refere a ele como escravo de Cristo. Mas Jesus diz que nós somos amigos dele, que nós somos parte da sua família, parte do seu círculo íntimo se nós fazemos aquilo que ele nos manda. E ele morreu por nós na cruz para nos fazer assim. E ele diz o seguinte no versículo 15, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu chamo de amigos, porque tudo aquilo que eu ouvi de meu Pai, eu tenho dado a conhecer a vocês. Veja que grande privilégio que nós temos, nós só somos amigos de Deus se nós conhecemos aquilo que Jesus nos ensina da sua palavra. E Jesus ensinou os seus discípulos e ele nos deu agora o Espírito Santo, que segundo João 14 nos faz lembrar de tudo aquilo que ele nos disse e nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo nos faz ser amigos de Deus, porque Ele nos ensina as coisas de Deus. E se nós queremos amizades espirituais, nós temos que também dar às pessoas aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Você tem amigos, você tem pessoas da sua família que você ama, o verdadeiro amor passa por transmitir, por compartilhar aquilo que Deus nos deu a conhecer pela sua palavra. E, em último lugar, Jesus nos diz que nós fomos escolhidos para isso. Nós não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Naquele momento, aquilo havia uma aplicação especial, né? Os discípulos viviam num contexto, numa comunidade em que as pessoas iam atrás dos rabinos e pediam para ser discípulos delas. Mas não foi assim com eles, porque eles não se consideravam dignos de serem discípulos de Jesus, mas foi Jesus quem os chamou. As pessoas acham hoje que nós somos nós que escolhemos a Deus e tudo mais, mas na verdade é Ele que nos escolhe. Ele nos escolhe para quê? Para que nós vivamos para Deus, para que nós tenhamos uma vida como a de Jesus, para que Ele vive em nós e que nós demos fruto e fruto que permaneça. Um fruto que permaneça é uma vida de santidade e transformação.
As pessoas dizem o seguinte: mas se existir eleição mesmo, então isso vai fazer com que as pessoas deixem de viver para Deus. Mas esse não é o foco. Quem é eleito para viver para Deus. De fato, o texto que nós lemos em Romanos 8, a gente viu que o foco de nós sermos predestinados, Romanos 8, 29, é para que nós sejamos conforme a imagem de Jesus. Então a eleição existe para que nós sejamos como Jesus. E sendo como Jesus, nós revelemos a glória de Deus. Então quem é eleito, como é que nós sabemos se uma pessoa é eleita? É uma pessoa que toda a sua vida produz fruto. Em toda a sua vida você vê Cristo sendo transformado, esculpido no rosto daquela pessoa. E ao viver dessa forma, nós glorificamos a Deus. Isso responde às duas questões que os discípulos tinham. Jesus não abandonou a eles. Não, Jesus está unindo o seu povo com ele. Nós nunca estamos abandonados nem sós. Mesmo que você esteja em casa, em isolamento social, você não está só, você está unido com Jesus de uma vez por todas. E nunca será largado por Jesus. Jesus segura em você e não te larga nunca mais. Isso é o que Jesus faz com a nossa vida. Mas Jesus também, ele responde a segunda questão: por que você se revela a nós e não ao mundo? Jesus se revela a nós para que através de nós ele se revele ao mundo. E se revelando ao mundo, haja pessoas que venham, sejam salvas e que dão fruto, e fruto que permaneça para sempre, isso para a glória de Deus. Então, nós somos transformados porque Jesus vive em nós a sua vida. Então, Jesus, ele vive em nós. Respondendo aquele jovem e respondendo as pessoas ao nosso redor, nós poderíamos dizer: se você realmente crê em Jesus, não se preocupe, Jesus vai transformar você. Se você tem caído em pecado, talvez o seu erro seja de que você não está buscando viver por Jesus, mas está buscando viver por si mesmo. Romanos 7 ou Romanos 8 trabalha com essa ideia. Romanos 7, Paulo faz ali uma imagem que não é real, mas que pode viver de certa forma o cristão que tenta viver em obediência a Deus sem depender de Deus. E a consequência é que ele tenta seguir a lei, mas não consegue fazer isso. Mas em Romanos 8, Paulo nos dá aquilo que faz parte da vida do cristão normal. Ele tem o Espírito Santo, e pelo Espírito Santo nós somos limpos, transformados e vivemos para Deus. O Espírito Santo aplica a palavra de Deus em nós, e ela nos transforma. O que nós podemos fazer é simplesmente seguir a direção do Espírito. Se você tem a mínima inclinação de ler a Bíblia, vá lá e leia a Bíblia. Se você não está com vontade de fazer isso, entenda que é o pecado que está te afastando disso. E vá ler a Bíblia mesmo assim. Se você se sente triste ou alegre, vá orar em alegria para agradecer a Deus, em tristeza para pedir a Deus. Se você precisa estar angustiado, desabafe com Deus. Porque Jesus fazia essas coisas, ele conversava com o Pai, conversa com o Pai até hoje. Também testemunhe de Deus para as pessoas. Você normalmente conta as notícias que você ouve. E a grande notícia que nós recebemos, que nós ouvimos e que as pessoas precisam ouvir é sobre Jesus. Então testemunhe Jesus para as pessoas e faça isso com alegria, porque Jesus vive em nós. Vamos orar? Senhor amado, nós pedimos a Ti que o Senhor transforme a nossa vida, que nós possamos viver para a Sua honra e para a Sua glória, que o Senhor viva em nós essa vida de obediência aos mandamentos, de amor ao Pai e ao próximo também. Que nós possamos também viver, que o Senhor vive em nós também a sua vida em testemunho, em missão para guiar as pessoas ao caminho de Deus. Que nós possamos falar as palavras do Senhor para as pessoas. E que o Senhor vive em nós também para chamar as pessoas, para que nós busquemos ao Senhor em oração, na leitura da palavra, nos cultos e também ao tomar a ceia quando nós tivermos essa possibilidade. É em nome de Jesus que nós pedimos e que nós agradecemos para a sua honra e glória, para que nós tenhamos alegria nessas coisas. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com você, hoje e para todo sempre, para que você tenha alegria transbordante nele. Amém. Irmãos, que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima semana, dando fruto para a glória de Deus.